Bom dia, muito bom dia. Hoje é dia 19 de agosto de 2026, iniciando mais um Evangelho no Lar, pedindo a nosso Deus Pai e Mãe essa permissão, pedindo a vossa proteção, pedindo a vossa luz, o vosso amor, e que nós, como os filhos dele, consigamos sempre nos sintonizar com essa energia do Pai, entender sempre as consequências, as causas de tudo que nos acontece. Consigamos sempre estar em conexão com o seu coração, com a sua luz, com a sua força, para entender os desenrolares da vida pela qual a gente habita aqui no planeta Terra. Pedimos a presença do nosso Mestre Jesus. Chamo minha mãe Maria Madalena, casal Uganda e casal Criador, e protetores do nosso Brasil, do nosso planeta Terra, que também são conhecidos como Emmanuel e Lilith, que é o verdadeiro nome desse grande casal. Chama a força de Nossa Mãe Maria Santíssima, seu manto azul de pura luz e proteção e amor nos envolva nesse instante, nos dando um colo, um carinho, o acalanto de mãe. Que esse manto envolva todo o nosso planeta Terra. Que esse manto envolva o nosso Brasil. Trazendo a nós toda a proteção que precisamos. Que todas essas energias, todas essas atribulações que estão sendo enviadas para cá, que quando baterem nesse manto azul sagrado, se direcione para o fundo do mar ou para o universo, onde não vá prejudicar nenhum planeta e nenhum ser. E isso seja de ser desmanchado com a luz divina, para que essas vidas inocentes sejam poupadas, para que essas catástrofes não cheguem até nós. Porque aonde Deus coloca a mão, onde seus filhos da luz colocam a mão, nada chega. Então que essa luz, que essa mão, que esse manto nos pegue nesse instante. Pegue o nosso planeta, pegue o nosso Brasil e nos dê essa proteção necessária. Pedimos a bênção dos nossos anjos, guias, mentores, orixás, dos mentores e guardiões das nossas casas e de todas as casas onde vai chegar essas mensagens, a todos os locais de trabalho, aonde precisar chegar. Hoje, amanhã, daqui a um ano, porque essas mensagens são atemporais. Então, que a luz divina guie para cada um que precisa ouvir o Evangelho de hoje. Que a luz crística do nosso Mestre Jesus nos conecte cada vez a esse Mestre, nos conecte cada vez às nossas missões, aos nossos ensinamentos, aos direcionamentos que precisamos ter aqui enquanto estamos no planeta Terra. Imaginamos nossa casa com pura luz violeta, a luz da transmutação,
que tudo que de energias ruins seja transmutado, que nada fique conosco nem com nos nossos lares, nem nos nossos ambientes de trabalho. Que essa energia retirada seja encaminhada lá no centro da Terra, onde a nossa mãe Gaia, a nossa mãe Terra, tem uma grande fogueira e queima todas essas energias que estamos transmutando nesse instante, transmutando também toda a energia ao redor do nosso planeta Terra, ao redor do nosso Brasil. A luz violeta transmute isso tudo e pegue esse domínio da nossa transmutação. E imaginamos no centro da Terra essa grande fogueira e jogamos todas essas energias ali, aonde nesse instante vão ser queimadas, transmutadas. E essa energia ruim transmutada em energia boa. E nesse instante devolvemos essa energia boa ao universo, essa energia de amor e de luz. E tudo entra no equilíbrio novamente. Então, a nossa Mãe Terra, a nossa Mãe Gaia, a nossa Mãe Pachamama, como cada um chame ela, essa Mãe que nos acolhe, nos alimenta, nos limpa, nos purifica, nos hidrata. E a única coisa que ela pede de nós é o respeito e o cuidado para com ela. E será que estamos dando isso tudo a ela? Receba nesse instante a nossa Mãe Terra, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão. Receba nesse instante a gratidão por poder estar aqui evoluindo nesse planeta Terra, nesse planeta escola. Esse planeta que nos traz tanto ensinamentos. Essa mãe que alimenta os seus filhos. Tudo que nós precisamos, nós recebemos dessa mãe. Muita, 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 muita gratidão, nossa Mãe Terra. Muita mãe, gratidão, nossa Mãe Gaia, Pachamama. Tenhamos a consciência de colocar os nossos pés nessa mãe, porque ela até a limpeza energética dos nossos corpos ela faz. Muita gratidão, mãe, por nunca desamparar nenhum filho seu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Porque teu, Senhor meu Deus, pertence o reino, o poder e a glória para todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, Maria e José. Vamos lembrando de colocar um copinho com água, né? Para que possa ser imantada essa água nesse instante. E que essa água possa ser usada para beber, limpar a casa, possa dar para os pets também, para as plantas. Lembrando que eu tiro o Evangelho segundo o Espiritismo, eu abro ele, né? E que cada um fica livre para assimilar o que cabe em si. Essa é a minha verdade, não significa que tem que ser a verdade de vocês. Então, que essa mensagem venha trazer muita luz, muita paz, muito amor, muito direcionamento e alívio das nossas almas. Abençoando nesse instante, Senhor meu Pai, todos os seus filhos e filhas, todas as suas
toda a sua criação em todos os seus reinos, e que essa energia desse evangelho de hoje chegue em todas as famílias enlutadas pela perda dos seus entes queridos, esses irmãos que partiram desse plano para o plano espiritual. Que essa luz desse evangelho venha acalmar esses corações, venha trazer um direcionamento, que nós, de intenção, de entendimento, que nós estamos aqui de passagem, que temos a nossa hora de chegar, a nossa hora de partida, que nada fique ao desequilíbrio, que sim, tudo está no equilíbrio e no comando divino. E essa dor que a gente sente, e eu estou falando isso porque nós tivemos um desencarne de um familiar querido esse final de semana. Então, que a gente possa acalmar os nossos corações e entender que eles estão bem melhor do que nós nesse instante. Aqueles que estão no seu processo de cura nos hospitais, aqueles que estão nos seus processos de evolução ainda nas regiões umbralinas, aqueles entes queridos, aqueles amigos, os familiares, recebam nesse instante. Cada um, independente da hora que vai ver esse vídeo, do dia, do ano, que nesse instante nós estamos mandando muita luz, muito amor e muita gratidão por todo o tempo que convivemos juntos. Para todos os irmãos que se encontram naquelas regiões difíceis pelos seus interrompimentos das suas vidas. Aqueles irmãos suicidas também recebam essa mensagem. Porque no mesmo local, numa outra sala, tinha um irmão suicida que estava sendo velado, tão jovem. Então, que todos tenhamos consciência de orar pelos nossos irmãos sempre. Orar em bênçãos, né? Para não invadir o livre-arbítrio deles. Então, que eles recebam as nossas bênçãos nesse instante. E a bênção de todos os seus anjos, guias e mentores e orixás. Nossa, e como Deus é maravilhoso, né? Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo a cercâneas. Um minuto que eu vou ter que tomar um gole. Jesus, tendo vindo a cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: É vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurados é Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas teu Pai que estás no céu. Quem já assistiu The Chosen nessa passagem é muito linda, a emoção é muito gratificante. Quando Simão Pedro, a gente fala, entende que ali é uma interpretação, mas eu entendo que ali está a luz do Cristo junto com aqueles atores, porque a emoção que nos passa é muito grande. Deixa eu só dar a pausa aqui. A emoção de quem assiste The Chosen, e nessa passagem principalmente, é de se largar em lágrimas, porque ela é muito, muito, muito forte, a energia que vem, porque a gente sente que naquele instante é um discípulo falando para o Cristo. O que ele fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é esse Cristo que nos guia, é esse Cristo que nos ampara,
É esse Cristo, esse mestre, esse professor que veio há 2000 anos atrás nos trazer os seus ensinamentos. Que hoje, em 2026, esses ensinamentos ainda são os mesmos ensinamentos. Hoje nós estamos conseguindo interpretar o que naquela época nós não conseguíamos. Naquela época nós não tínhamos esse entendimento. E muitas vidas já nos foram dadas para que nós entendêssemos esses ensinamentos. Mas eu sinto que é essa época, essa transição planetária, esse encerramento desse ciclo que está nos trazendo essa palavra viva do Cristo, que está nos trazendo esse ensinamento, e que nós não somos daqui, nós só estamos aqui. O nosso tempo aqui é limitado. Então, que sejamos pessoas boas, sejamos pessoas que olhem para os nossos irmãos com amor, que paramos de julgar, paramos de acumular coisas. Você chega no cemitério, ali naquele cemitério, você vê que nós não precisamos de muita coisa. Nós somos recebidos pelados, somos vestidos quando a gente nasce, né? Nos acolhem, nos protegem, nos aquecem. E quando nós desencarnamos, o que nós levamos é uma roupa que alguém veste em nós de novo, nos coloca naquele caixão. Cidade Grande tem esquema de gavetas, né? Por blocos, assim, as gavetas, eu nunca tinha visto isso. E mesmo, a gente pensa, o que que estamos fazendo dos nossos dias? O que que estamos fazendo? O que que estamos correndo tanto? Nós precisamos do dinheiro, meu Deus, e como nós precisamos, porque tudo é o dinheiro. Mas tenhamos a consciência que nós também estamos humanos e que nós também precisamos da nossa evolução, que o dinheiro é um complemento, mas o que nós precisamos está dentro de nós e está na espiritualidade. Tem uma música que diz assim: não nos falta nada, não nos falta nada. Então, assim, Deus provê, nós temos que ter fé. Nós não precisamos ter edifícios, apartamentos, grandes apartamentos. Nós não precisamos ter uma competição de carros, né, para mostrar para as outras pessoas. Nós precisamos ter o que nós consigamos para o nosso equilíbrio do dia, né? Um carro que a gente possa usar, um conforto. Todos nós merecemos um conforto, isso é bom. Mas nós não precisamos ter ali aquela garagem completa de carros para hoje sair com um, amanhã com outro. Eu não estou julgando ninguém, não entendam isso. Só que quando a gente fica perante um cemitério, perante um túmulo, onde é que a gente vai deixar um ente, ou a nós mesmos, a hora que nós formos os nossos familiares? A gente vê que não cabe nada, que não cabe nada, gente. O que cabe está dentro de nós, que foi já retirado com o nosso espírito, com a nossa alma, que já foi para os braços do Pai. Que aquilo que fica ali é só um corpo vazio, porque ele fica oco por dentro. Porque nós, a nossa essência, já foi retirada no momento do desencarne. Vamos fazer disso a nossa reflexão novamente. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que veio nos trazer esses ensinamentos. Que nós só estamos aqui nesse planeta Terra de passagem. E que nós precisamos morrer, desencarnar para poder renascer de novo. Renascemos no plano espiritual, morremos no plano espiritual e voltamos para o planeta Terra. Uma nova vida, uma nova semente, uma nova história a ser contada, a ser refeita, corrigindo os nossos erros, os nossos acertos, nos adaptando novamente em um corpo, a uma nova família. E aqueles entes queridos que já passaram por nós em outras vidas sempre estarão em nosso caminho. Talvez não numa vida, mas na próxima vida.
E aqueles desafetos também que nós tivemos estarão conosco, para assim nós nos corrigirmos. Porque nós temos que corrigir os nossos defeitos, nós temos que entender que tudo tem um equilíbrio, tudo tem um desígnio de Deus. Então, tu, o nosso Cristo, o nosso Deus, Filho do nosso Deus vivo, conduza cada dia os nossos caminhares, conduza cada dia os nossos corações, conduza cada dia a nossa mente, para que nós entendemos, porque a gente se apega a tudo isso, e isso tudo é passageiro. E eu peço a Ti, ó Cristo, a permissão nesse instante, para que todos os filhos enlutados tenham contato no plano espiritual com seus entes queridos, para que eles possam ver como eles estão bem, para acalmar e serenar esses corações de quem fica aqui, trazendo esse alento para todos que ficam aqui. Que possamos entender sempre que estamos em comunhão entre os dois planos, o espiritual e o da matéria. E que é nesse instante que a gente consegue entender isso tudo, que a gente sabe que nós estamos em contato. E que não é agora que nós vamos ficar juntos novamente, porque cada um tem um período de vida aqui enquanto está aqui. Mas sabendo e agradecendo ao tempo que convivemos juntos. Quem me conhece sabe que há 6 anos atrás o meu ex-marido faleceu. Foi o meu companheiro de quase 30 anos, né? De convivência, deu 32 anos. E então eu disse para essa minha querida familiar que tivemos esse rompimento desse matrimônio. Eu disse, vai ter dias, porque não é porque eu estava divorciada que eu não amava, eu amava. Tem horas que o caminho da gente tem um encerramento, mas o amor, o carinho fica. E eu disse para ela assim: vai ter horas que você vai ter vontade de brigar, de gritar com ele. Faça isso, viva o seu luto. Mas vai ter horas que você vai ter momento de gratidão, de amor. Viva esse luto. Porque essa energia que nós vivemos aqui, eles recebem no plano espiritual. Essa revolta que dá, eles também compreendem, porque eles também têm essa revolta lá. Né? Porque quando chega lá também, que nem diz o ditado, cai a ficha. E o que fazer com isso tudo? Mas lá nós temos os familiares que nos amparam, que vêm nos receber na porta quando nós estamos chegando. É o nosso retorno ao nosso lar. Porque aqui é só transitório. O retorno chega. E nós não sabemos, não estamos preparados para essas horas. Porque o nosso apego, o nosso amor, a gente quer ficar sempre com quem a gente ama. E isso é maravilhoso sentir isso. Mas também chega a hora que a gente tem que saber que nós temos que encerrar o ciclo, para que novos ciclos se cheguem, tanto na matéria quanto no plano espiritual. Então temos essa gratidão sempre. Porque o que a gente vive de bom nunca é esquecido. Essas pessoas estão sempre no nosso caminho. E quantas vezes nós possamos voltar com os nossos entes queridos, como esposo, como esposa, não sabemos o que nós vamos vir, como homem ou como mulher, como filho, como filha, porque às vezes tem alguma correção ali para fazer. Então, sim, é gratidão, gratidão e gratidão à luz divina, nosso Deus Pai e Mãe, que nos dá essas oportunidades de convivermos com pessoas tão maravilhosas, de convivermos com pessoas que nos trazem também tanto desequilíbrio, porque é ali que a gente aprende a ser um ser humano melhor. Então hoje eu agradeço a todas as pessoas que já passaram pela minha vida.
e pela qual eu vivi o luto, eu vivo até hoje. Meu pai amado e querido, esse mês de agosto para mim é um mês muito forte, porque as pessoas que eu mais amei já partiram no mês de agosto. Então, que esse mês de agosto, como eu disse no início do mês de agosto, não seja um mês de desgosto, e sim um mês de agosto, um mês acolhedor. E ele é acolhedor. O mês de agosto é um mês forte, que ele não seja de desgosto, e sim de agosto. Que seja de muito gosto, o gosto do Pai que comanda as nossas vidas. Teria mais coisas para falar desse evangelho, porque ele fala ressurreição e encarnação. A reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unicidade da existência os rompe. Tem os limites da encarnação e a necessidade da encarnação. Quem sabe no próximo evangelho Deus nos permita falar mais sobre isso. Até vou deixar aqui para que de repente eu possa gravar alguma coisa a mais também sobre isso, nesse inteirinho. Então eu agradeço a cada um de vós. Receba nesse instante o meu amor, a minha gratidão a quem fica toda semana esperando para que esse evangelho venha pro ar. E eu não me preocupo quantas pessoas vêm, eu sei que na hora certa chega para as pessoas que precisam. Então que a luz divina conforte todos os corações, que o nosso amor, nossa paz, a nossa luz chegue a cada um de vós. Lembramos sempre que nós não somos da Terra, nós só estamos na Terra. Então, que a presença dos bons espíritos que aqui estejam, que tenham um retorno iluminado e abençoado até a sua pátria espiritual também. Agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu encerro esse evangelho de hoje com a palavra gratidão, gratidão, gratidão. Eu honro e vejo a cada um de vocês. Ayam, Mitakuyo e assim, por todas as nossas relações. Saravá, Axé, Amém, Alô, Arroa, Shalom, glória a Deus e Namastê. E até a semana que vem com as bênçãos divinas. Porque é essas bênçãos que o Pai nos traz e que nós temos que ser gratos a cada dia. Olha quanta sabedoria tem esse Deus que conhece cada filho seu, cada filha sua. Conhece cada coração e sabe da vida de cada um deles. Ele já sabe a projeção das nossas vidas daqui 1000 anos, daqui 2000 anos. É nós que estamos no processo de engatinhar ainda nesse planeta escola. Então, que a nossa estadia aqui seja uma boa estadia, que saibamos aprender tudo o que Ele quer nos trazer, tudo o que a nossa alma necessita, que possamos evoluir enquanto cidadãos do planeta Terra. Gratidão, Pai, gratidão.